A situação está cada vez mais complicada no país. É agora convidado desta edição da noite Mário Amorim Lopes, especialista em Economia da Saúde, que está em direto por videochamada. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. Tem ideia de quanto é que os hospitais têm estado a gastar a mais com a Covid-19 e com, nomeadamente, material de proteção individual? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu penso que neste momento não será possível saber exatamente quanto é que os hospitais já gastaram, porque as contas são depois apresentadas, aliás, nem no final deste ano, será provavelmente no próximo ano. Agora, tudo sugere que de facto os hospitais têm feito um esforço considerável a reforçar estoques, em particular fármacos e material e consumíveis clínicos. Têm também adquirido mais ventiladores e, portanto, têm criado ou tentado criar dentro do espaço limitado que muitos têm mais alas de internamento, converter alguns cuidados intermédios em cuidados intensivos e, portanto, tem sido de facto feito esse esforço. Agora, contabilizar neste momento, eu penso que não será possível, os hospitais ainda não apresentaram as suas contas. E afinal, quanto é que o Serviço Nacional de Saúde poderá aguentar? Se há um sistema de cuidados de saúde que aguenta este ritmo acelerado a que temos estado a assistir de crescimento do número de casos? Bom, não há nenhum sistema, seja o português ou seja outro qualquer, que consiga lidar com taxas de crescimento de infecções desta ordem, de uma forma prolongada, não é? Uma coisa é um pico temporário, outra coisa são estes valores de 4 mil infecções por dia. Se isto se mantiver, mais cedo ou mais tarde, acabará por saturar os serviços de saúde. O que nós sabemos neste momento é que das camas de cuidados intensivos que foram alocados à Covid-19, são cerca de 318, nós estamos neste momento com cerca de 269 ocupadas, portanto, dias de hoje. E em relação aos cuidados intermédios, portanto, nem todos os pacientes, apenas os pacientes de nível 3 precisam de cuidados intensivos e de ventilação mecânica. Temos cerca de 1.800 camas, sendo que neste momento estão ocupadas 1.432. No entanto, estes limites, portanto, as 312 ou 318 camas para os cuidados intensivos e as cerca de 1.800 camas de cuidados intermédios não são propriamente um limite rígido. Isto porque estão disponíveis outras camas, no caso dos cuidados intensivos existem cerca de 850 camas, disponíveis só no Serviço Nacional de Saúde e cerca de 17 mil camas da enfermaria para outras especialidades médico-cirúrgicas e para enfermagem. Agora, também não nos podemos esquecer que obviamente existem outras doenças e, portanto, não são apenas doentes Covid que ocupam estas doenças. E penso que se há algo que devemos aprender daquilo que foi a primeira vaga de Covid, é que nós devemos tentar fazer um esforço para não cancelar tantas cirurgias e para não adiar e cancelar consultas de especialidade. E, portanto, parece-me avisado não considerar que todas estas camas poderão ser no limite alocadas à Covid-19. Dito isto, aqui é um outro fator adicional que me parece que deve ser considerado, que é, nós quando falamos desta capacidade, estamos apenas a olhar para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, nós devemos fazer, e a maior parte dos países europeus fazem-no, olham para o sistema de saúde, isto é, o sistema que é composto por prestadores públicos, sociais e privados. E, portanto, cerca de 1/3 das camas em Portugal estão no setor privado e, portanto, parece-me que deveremos considerar essa capacidade instalada, que está disponível no setor privado e no setor social também, os hospitais das misericórdias, como parte da resposta a um novo aumento de casos Covid e não Covid também, não é? E, portanto, se considerarmos também essa capacidade instalada, que pode estar disponível, é uma questão de as partes chegarem a um entendimento, e acho que o devem fazer, e aliás já o deveriam ter feito há bastante tempo, tiveram tempo para isso. Eu penso que nós podemos ter aqui alguma folga adicional. Agora, esta folga adicional tem sempre limites e, portanto, os limites serão atingidos se esta taxa de contágio se mantiver. Isso, inevitavelmente, seja Portugal, seja qualquer outro país do mundo, não há sistema de saúde que consiga resistir a uma pandemia e, portanto, aliás, esse é um dos grandes dramas da pandemia, justamente, não é? A capacidade Mário Amorim Lopes, de que fragilidades é que identifica na situação em Portugal neste momento e qual é que pode ser aqui considerado
o elo mais fraco na gestão da capacidade instalada? Eu parece-me que, quando olhamos para o esforço que os hospitais têm feito, eles de facto têm feito algum esforço dentro dos seus parques de recursos para tentar reforçar a sua capacidade. Onde me parece que a resposta está a falhar é a nível dos recursos humanos. Não houve um reforço de recursos humanos suficiente. A Ministra da Saúde mostrou um aumento de médicos, cerca de 500 médicos, um reforço de enfermeiros, cerca de 2.000 enfermeiros, e de assistentes operacionais, que são pessoas críticas também, de 2.000 profissionais, mas a nível de todo o país, e fazendo crer nos testemunhos e nos relatos que vamos ouvindo, isso é claramente insuficiente. E, portanto, de nada serve ter este reforço de ventiladores, cerca de 700 e tal ventiladores, ter estas novas alas de internamento, ter estas camas de cuidados intensivos, se não existir pessoal capaz e especializado, porque operar uma máquina de ventilação requer não apenas um enfermeiro qualquer, é um enfermeiro intensivista, a mesma coisa com os médicos, é preciso saber operar este material e, portanto, de nada serve ter E há uma estimativa de qual é que seria o reforço necessário? Bom, fazer essa contabilização, eu não tenho os números para poder fazer. Agora, que esse tem sido uma queixa recorrente, tenho. E eu acho que há aqui um outro ponto também que é importante abordar, que é a falta de planeamento integrada que neste momento ainda existe, não é? Neste momento os hospitais, quando precisam de referenciar um doente Covid, pegam no telefone e tentam ver se existe uma vaga disponível nos hospitais. Ora, encontrar uma cama para um paciente Covid não é a mesma coisa que entrar no cinema e procurar uma cadeira para uma pessoa sentar. É preciso ter em conta qual é a acuidade ou a severidade e o quadro clínico do paciente, perceber se ele tenderá a agravar, porque se eventualmente agravar o seu quadro clínico, se existe de facto cuidados intensivos, e o hospital já pode estar saturado em termos de hospitais intensivos, e portanto no limite um paciente que foi admitido e que está internado em cuidados intermédios no hospital teria de ser transportado em ambulância, com todos os riscos que isso acarreta, para um outro hospital, porque naquele já não teria capacidade de resposta em termos de cuidados intensivos. E isto exige uma visão integrada e um planeamento integrado de todo o sistema de saúde, e uma vez mais não apenas do setor público, mas também setor privado e setor social. Ter visibilidade sobre as camas e também as estadias de todos estes pacientes, não é? Quando é que eles vão libertar eventualmente essas camas? E, portanto, isso era absolutamente fundamental para dar uma resposta mais célere e mais eficaz a esta nova vaga. E se olharmos concretamente para o Serviço Nacional de Saúde, ainda antes desta pandemia já falávamos muito das dificuldades existentes, mas neste momento considera que está melhor do que estava no início, pelo menos no início da primeira vaga, pelo menos mais preparado ou mais capaz? Eu penso que tem a obrigação de estar melhor preparado, porque quando nós confinamos, o objetivo era, ou um dos principais objetivos, era achatar a curva e justamente garantir que o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional, enfim, e os outros também, o setor privado social, não entravam em ruptura. E, portanto, se nós compramos este tempo, foi justamente para nos prepararmos melhor. Eu diria que há hospitais, que aliás conheço, que têm feito um enorme esforço nesse sentido, alguns até se tendo antecipado à tutela, por exemplo, no caso do São João, acho que é um caso exemplar de como se antecipou em vários meses àquilo que ia sendo decidido pela própria Direção-Geral de Saúde e implementou alguns procedimentos que depois mais tarde a Direção-Geral de Saúde acabou por recomendar. E, portanto, reforçou também os seus estoques, reforçou as suas alas de internamento, enfim, fez os reforços devidos. E, portanto, os hospitais de facto têm feito esse esforço. Agora, o que me parece que claramente ainda está a faltar é uma resposta concertada e integrada que olhe para o sistema como um todo e, portanto, que crie uma rede. Enfim, a famosa expressão de ter o sistema em rede e que permita, de facto, perceber como é que nós temos a nossa capacidade distribuída e como é que a podemos distribuir. E isso, diria que não foi feito. Ou se foi feito, enfim, permanece em segredo porque desconhecemos. E, finalmente, o reforço adicional dos recursos humanos, porque muitos estão em burnout,
muitos não tiveram férias ou tiveram poucas férias, portanto tiveram um esforço enorme na primeira vaga e estão neste momento desgastados e compreensivelmente estão na linha da frente do combate à Covid e portanto isso é certamente muito desgastante, devemos estar gratos sem dúvida pelo que eles estão a fazer e estão cansados e portanto há menos profissionais de saúde disponíveis para escalas de 12 e às vezes de 24 horas seguidas com um dia de descanso e mais 24 horas de dia, mais 24 horas de escala. E, portanto, isso é um problema, porque se de facto os hospitais continuarem a reforçar a sua capacidade, e aliás, podemos questionar porque é que não foram feitos mais hospitais de campanha, mas provavelmente a resposta terá que ver com o facto de depois não temos os recursos humanos para estar a operar esses hospitais de campanha. E, portanto, ou há esse reforço dos recursos humanos, ou de nada serve ter os ventiladores e ter as unidades de cuidado intensivos, porque não há ninguém para as operar. Mário Amorim Lopes, boa noite e obrigada. E ficam claras essas pistas, esses caminhos que nos deixou a resposta em rede e o reforço adicional dos recursos humanos. Boa noite e obrigada. Fazemos agora mais